Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. 12:01, uma ótima tarde para você que sintoniza o 100.9 da Prever FM, uma ótima tarde para você que nos vê em vídeo pelo preverfm.com.br. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa todos os dias, um bom bate-papo para você, e hoje o nosso assunto é causa animal. A nossa convidada é a vereadora Érica da Liga do Bem. Érica, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, tudo bem? Sempre um prazer poder falar com vocês, com a população. E a gente bateu um papo fora do ar, né? Eu fiz uma pergunta para a Érica, até comentei, falou, vou perguntar no ar isso daí, né? A população errante de animais tá diminuindo? E a Érica falou categoricamente, não. Muitos desafios pela frente, né, Érica? Sim, que na verdade, às vezes a gente só anda nos mesmos lugares, né? Nas mesmas ruas, nas mesmas avenidas. Quando a gente se atreve a andar um pouco mais nas periferias, então a gente acaba encontrando um cenário muito triste em relação aos animais. Principalmente os novos bairros, que não têm muros ainda, as casas, né? Então a gente acaba encontrando uma situação muito, muito triste em relação aos animais, e assim, não é a realidade do centro, né? No centro a gente vê pouco, graças a Deus, porque com o movimento dos carros que a gente tem, é desesperador quando a gente encontra um animal na Dante Delmanto, na Major Mateus, né? Na Floriano, porque a gente sabe que a probabilidade dele ser atropelado é grande, então por isso a gente acaba vendo menos, porque são retirados desses locais com mais celeridade, mas eles existem, né? E assim, nessa época agora, não sei porque se a gente tá chegando perto das férias, e por incrível que pareça, as pessoas abandonam seus animais para viajar, e também por conta dos fogos dos jogos, que teve muito pouco, graças a Deus, mas teve alguma coisa, e muitos cães ainda fugiram por conta do barulho. Então a gente tá vendo bastante. E o que eu notei bastante agora foi uma desova muito grande de cães de raça, já idosos, já debilitados, que a gente sabe, né, que existem os canis clandestinos ainda, que aqui em Botucatu já é lei que não pode, mas existe. E aí o que acontece? Quando eles envelhecem, quando eles já não têm serventia, eles são abandonados, exatamente. Então a gente começou a encontrar vários animais de raça abandonados nesses últimos 3 meses agora. Consegue encontrar quem comete esse crime, Érica? Não. É difícil, né? É difícil porque quem sabe não denuncia, quem compra não denuncia, e quem cria, obviamente, né, não denuncia. Quando você faz uma denúncia, também pode acontecer o seguinte, eles burlam o sistema. Então, eu vou numa casa de uma pessoa e ela só tem macho, né? Mas ela leva para cruzar com a fêmea de outra casa, ou ela leva para cruzar com a fêmea de outra cidade, né? Então, quando nascem esses filhotes, mas assim, é nítido, está nas redes sociais, as vendas dos animais, está nos grupos de WhatsApp. Esses dias eu fiz um requerimento sobre isso, inclusive, solicitando que haja realmente que a lei seja cumprida em relação a isso, porque a gente vê as clínicas postando que nasceu bebê de cesariana, né? A própria FMVZ postando partos. Então, assim, se há partos, se existem filhotes de raça, existe a venda, né? A não ser que a pessoa nasceu 5, ela vai ficar com 5, ok, tudo bem, pode acontecer. Mas assim, onde está que na nossa cidade é obrigatória a castração? Então, se eu visitei uma casa que tinha 5 machos, 30 dias, documento para que a pessoa castre o animal. Voltou, não castrou, R$1.000 de multa por animal não castrado. Então, assim, o que está acontecendo é que às vezes a gente simplesmente fecha os olhos, né? Você falou do canil clandestino, um dia conversando com o doutor Lourenço Talamonte, nós temos a DEPA, né? Agora, e um serviço que foi implantado em Botucatu e que começou a dar resultado. O problema é quando a legislação põe a mão, né? Tem uma mulher que foi presa 3 vezes, né? Ela é presa solta e continua na reincidência, né? Exatamente. Não só ela, mas todos, porque o que acontece é isso, ela é presa e é solta. Quando o processo ele é muito lento, então ele também demora para ser concluído. Nisso, nós também temos uma lei que a pessoa que é presa, né, que comete um crime, ela tem que ficar 5 anos sem ter nenhum animal. Porém, para que isso realmente ocorra, a pessoa tem que ter o processo julgado. E esses processos, eles vão enrolar aí, né, muito tempo. E aí não vai ter uma
essa finalização. Então a pessoa sai e ela volta a ter animais, mesmo porque normalmente quando ela pega, é o que eu falo, nem todos os animais estão na casa dela, né? Ela tem às vezes um outro animal espalhado e aí começa tudo de novo. E a gente sabe, e assim, quem é da proteção sabe os nomes, sabe? Algumas pessoas, normalmente eles mudam de endereço muito rápido também, eles não ficam no mesmo endereço, é difícil de encontrar. Mas é o que eu falo, basta um pouquinho de investigação, um pouquinho, né, de esforço para que, e assim, de punição real. Porque algumas coisas as pessoas não levam a sério, né? Você falou dos animais abandonados, dos animais que fogem. Então nós temos dois problemas: os animais descartados, abandonados e a posse irresponsável, né? Sim. Eu falo que Porque um animal que consegue fugir é porque ele estava num ambiente que não oferecia segurança para ele com relação à rua, né? Existem animais que são terríveis, realmente, mas escalam o muro. são terríveis. A maior parte é descuido, né? Tá. Eu abri o portão, a hora que eu fui sair com o carro não percebi. Eu deixo dar uma voltinha, mas hoje não voltou, né? Mas existem realmente casos em que o animal, ele dá trabalho. Mas assim, a maioria, o que eu falo, existe o animal de rua e o animal na rua, né? O animal de rua, aquele que não tem tutor, nunca teve, é mais difícil de você encontrar. Porque se você imaginar que um animalzinho, ele nasceu na rua, cresceu na rua, tá idoso na rua, alguém sustentou, alguém alimentou, alguém cuidou, então assim... Ou virou um cão comunitário. Será que existe esse animal que desde bebê viveu na rua? A maior parte, né, era de alguém que mudou de casa, mudou para apartamento, soltou na rua, ficou idoso, não quer mais, dá trabalho, põe na rua. Então assim, a maioria né, que está na rua, não é o de rua. Os comunitários, se fosse parar para analisar, seriam, olha, daria para contar nos dedos 5, 6 animais, né? É que hoje em dia, agora, né, muitos têm o chip constando como comunitário, mas é o que eu falo, você conhece, né? Você já viu algum cão comunitário que você acompanhou desde bebê na rua, que você acompanhou? Olha, lá do meu bairro, ele viveu aqui a vida inteira dele. Assim, eu como protetora, né, desconheço esse tipo de animal. Então, assim, a gente tem tudo isso que acontece, então, hoje em dia, violência contra a mulher. Aí o que acontece? O casal tem animais, né? Aí a mulher é agredida, a mulher tem que fugir, a mulher tem que escapar, ela tem que ser retirada da casa. E não dá para levar o animal junto muitas vezes. Exatamente. Então o que acontece muito nesses casos? Olha, eu fui agredida, tô indo embora, precisei sair da casa, levei os filhos, peguei o que pude, mas os animais ficaram na casa. O cara abandona depois. Ou os animais já foram colocados na rua porque a pessoa nem queria os animais e eu tive que sair às pressas e depois na rua. Então, assim, acontece muito também. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que as políticas públicas, elas não estão se encontrando para conversar sobre esse assunto, né? Para resolver esse dilema todo que acontece. Outro dilema que acontece muito são os ataques dos animais de grande porte, né? E em relação às pessoas, e acontece muito nesses bairros mais afastados, como eu te falei, que esses animais estão na rua, ou animais até que estão passeando, a gente vê muitos casos, né? Do animal que pegou um animal menor e matou, de que puxa do portão e mata. Aí esses dias um munícipe me parou e conversou comigo, ele falou, Érica, olha, eu queria saber, inclusive eu fui atacado por um cão, né? Que eu consegui salvar minha cachorrinha, mas eu fui atacado. E aí eu até comentei com ele, olha, eu entendo, né, a dor, o desespero do momento, porém a gente precisa hoje pensar numa política pública completa para um animal, porque quando a gente fala simplesmente vai lá, busca aquele animal e dá um jeito, a gente está pensando em resolver o problema de que forma? Matando o animal? Né? É justo pro animal? Então às vezes ele nem atacou, ele só tá ali na rua. Aí as pessoas falam, não, quero que seja resgatado, quero que seja retirado da rua, porque ele vai causar alguma coisa. Só que a gente parou para analisar para onde vai esse animal e o que vai acontecer com esse animal, porque a maioria dos animais considerados agressivos são eutanasiados. Então, qual é a justiça? Ainda temos essa prática, né? Ainda temos essa infeliz prática, que eu sou totalmente contra, mas eu falo que para mim o animal só é eutanasiado no final mesmo, assim, quando não existe mais expectativa nenhuma de você tentar salvar aquele animal. Pra evitar o sofrimento dele. Dele, exatamente, não das pessoas. Exato. Não é pela comodidade, mas a gente sabe que ainda existe pela comodidade. Então eu falei para esse munícipe, então assim, você entende que eu não vou, eu sendo uma amante de animais, pedir para retirar um animal da rua sabendo o fim que ele vai ter.
Eu não vou, entende? Então, assim, pra gente ter a política pública completa, a gente precisava saber não deixar, então assim, identificar o tutor. Tem tutor? Não tem. Recolheu? Recolhe. Para onde ele vai? Ele tem que ter um local onde ele tenha dignidade de vida, que ele seja adestrado, que ele seja mantido, né? Porque eu falo, não é o melhor lugar estar no abrigo, mas então nós deveríamos ter pensado antes, porque como eu falo assim, mas como que evita, Érica? Eu falo, teve uma época que eu acho que eu cheguei a denunciar 5 fêmeas de pitbull que estavam com cria, com endereço, com tudo certinho. Falei, olha, o ideal seria ir até a casa dessas pessoas, já chipar esses filhotes, porque se amanhã aparecer aí para qualquer lugar, pelo menos a gente sabe de onde eles vieram. Então, assim, a gente já sabe qual é o perfil de pessoa que quer um pitbull, que quer um animal de porte grande. E essa maior parte de pessoas não tem nem condições de cuidar desse animal, né? De manter com a ração, que é o mínimo. Então a gente vê muitos casos de maus tratos, principalmente em cães de porte grande, porque a pessoa acha que ele não vai comer. E ele come lá 30, 45 quilos de ração no mês. Então, assim, as pessoas falam, mas eu não tenho condições de comprar. Então, por que pegou o cachorro? Tem gente que comprou o cachorro e não tem condições de comprar a ração. Então, você fala, meu Deus, em que mundo a gente tá? É óbvio que a gente entende que nem todo mundo tem consciência, né? A gente vê as pessoas que têm muitos filhos, né? Ela já não aguenta, não consegue manter os filhos que tem, mas ela continua tendo filhos. Então, assim, o que dizer dos animais, de adotar? Então, a gente vê que as pessoas que têm menos condições são as que mais adotam. E aí são as que acabam tendo esse... E aí, quando você, sabe, essa escapatória, né? De falar, mas é que eu não tenho condições. Mas por que chegou nisso tudo? Né? Porque a gente deixou tudo isso acontecer. Então, assim, hoje a gente tem muitas denúncias, muitas coisas acontecendo, mas fiscalização ineficiente, a quantidade de pessoas, né, óbvio que faz o trabalho nunca é o que dá, porque nós temos uma cidade com 150 mil habitantes, não é mais uma pequena cidade, né? Territorialmente é a 10ª maior do estado, é muito grande pra gente cobrir tudo. Exatamente, e é o que eu falo que é mais importante, os piores casos de maus tratos estão atrás dos muros, que é onde ninguém vai enxergar. É porque o cachorro na rua, ele é ruim, é péssimo, mas você tá vendo. Uhum. Se algum momento ele for atropelado, ele tiver muito magro, ele tiver machucado, alguém vai identificar e alguém vai tentar ajudar aquele animal. Agora, aquele que tá atrás dos muros, ele morre ali. Porque se ele, né, se nenhum vizinho se atentar, que algum animal tá chorando demais ou qualquer coisa assim, aí acaba que esse animal morre, né? Como a gente teve um caso agora, muito pouco tempo, que o animal tava pele e osso, né? Então, numa condição absurda e tava dentro de uma casa. Então, assim, quem ia enxergar esse animal? Então a gente vê que tudo isso eu falo que a causa animal, não só como causa, mas assim, ela é uma coisa, se a gente começar a entender todo o processo que ela leva, né? A gente consegue resolver, mas é que começou agora. A gente não falava de causa animal antigamente, não se tratava animal hoje, né? Como família, como parte integrante. Então, hoje a gente precisa parar e pensar onde que a gente tem que começar para resolver. Quando eu falava de ter um abrigo para animais, inclusive eu destinei emenda, tudo para que esse abrigo fosse feito e até hoje está lá em construção, né? Era para ser rápido, porém a gente sabe que tudo tem seu tempo e até está passando bastante desse tempo, mas a gente vai ter aqui em Botucatu um abrigo para animais que servirá para o DPA, que é o Departamento de Proteção Animal, porque hoje a gente tem uma denúncia de maus tratos, vai até o local. Se não tiver como retirar o animal daquela pessoa que estava agredindo aquele animal, ele simplesmente fica naquela casa onde ele estava sendo agredido. A pessoa pode até ir presa, mas depois ela vai voltar, né, para casa dela e aquele animal vai continuar ali. Porque se não tiver onde colocar, faz o quê? Né? Não, infelizmente. E a gente hoje está vivendo um momento em que já não tem mais onde colocar animal. Então, quando eu sempre falava e sempre lutei pelo abrigo, eu falava, olha, precisa ter abrigo. Precisa ter um abrigo para uns 500 animais, porque, como eu falei, a gente tem 150 mil habitantes. E as pessoas sempre falam, mas abrigo é ruim, porque se tiver um abrigo para 500 animais, vai ter 500 animais. Eu falei, então, mas se a gente não tiver um abrigo que tenha 500 animais, a gente não vai entender porque que 500 animais estavam nas ruas. E aí a gente tem que começar a estudar isso. Quem vai operar esse abrigo? O próprio Canil Municipal, eu e o Departamento de Proteção Animal juntos, né? E tem gente para tudo isso? Tem hoje, os animais estão espalhados. Existem vários locais que são alugados para que esses animais estejam,
né? Então a ideia é unir tudo num lugar só, porque é claro, aí acaba que a logística fica muito mais difícil, porque tem que mandar funcionário para um lugar, funcionário para outro, funcionário para outro. Então a ideia é unir. Tudo bem que a gente também entende que não vai acabar não abrindo mão todos esses outros locais, mas já é um gargalo assim que une. Você diminui um pouco a demanda é muito grande e a gente tem quase que uma situação desesperadora, né? Sim. Você diminui um pouquinho o desespero, mas não vai acabar com o problema. Um exemplo você tem ali o canil de portas abertas, que agora está tendo o sistema de adoções. É muito bom, é muito legal. Mas e os animais que estão nos outros locais? É muito difícil você pegar, porque quem faz feirinha entende o que eu tô falando. Quando você precisa levar um animal pra uma feirinha, você não pega 5 animais, enfia no teu carro e leva pra feirinha, porque ele vai fazer xixi, vai fazer cocô, ele vai vomitar porque tá passando mal, porque tá andando de carro, tudo no teu carro. Então assim, ou você leva filhotes pra uma feirinha de adoção, ou um animal por carro, né? Então vários voluntários, vários carros para levar 5, 6 animais numa feirinha. Então assim, imagina, né, o canil, que já tem todos os animais ali no próprio canil e ainda todos esses fora, que teriam que ser, né, trazidos para que as pessoas vissem. E aí não existe esse canil de portas abertas ou esse tipo de sistema para esses outros locais onde os animais estão. Então, qual é a chance deles, né? E aí a gente sabe que, e eu vejo também, porque é uma falta de voluntariado isso, que não existe muita divulgação, né, dos animais, as fotos. E isso eu falo em todo lugar, não falo só o canil municipal, falo a própria ONG, os protetores, porque assim, pra gente conseguir doar, precisa fazer foto boa, precisa fazer vídeo, precisa contar a historinha do cachorro. É muito bom, é legal, mas assim, que tempo, né? Quem faz isso? Quem é o bom fotógrafo? Então, às vezes, surge uma boa alma e fala, olha, eu vou lá, vou fazer umas fotos e ajuda. Então, isso é bom, mas toda essa mão de obra voluntária, ela é bem escassa, então é complicado. A gente percebe que o problema, ele é muito mais complexo do que o leigo possa imaginar, mas como você disse, é uma coisa nova na nossa cultura. Quando você começou a trabalhar como figura pública, como vereador, você imaginava, olha, a gente vai passar por um período em que a gente vai ter que avançar vagarosamente até chegar numa situação satisfatória. A gente não ia conseguir de uma hora para outra resolver todos os problemas, né? Sim. Eu falo que, assim, a verdade é que quando a gente... a política nunca esteve num projeto de vida, né? E aí, quando você entra pra política, você realmente imagina que as coisas serão rápidas, né? Mas quando você está na política... não é bem assim. Você descobre que elas não são rápidas. Então, em 4 anos, as pessoas podem perguntar, mas o que ela fez em 4 anos? Mas o que foi concluído? Então, assim, quando eu entrei, então a gente não tinha departamento de proteção animal, a gente não tinha um apoio da Polícia Civil, nem da Militar, nem da GCM em relação a esses resgates. Eu me lembro do meu primeiro resgate junto com a Polícia Civil, né? Então, assim, e depois de conversar com o Dr. Talamonte, falar, olha, por favor, eu preciso dessa ajuda, dessa parceria, e aí houve essa união. Então, a gente hoje, a construção, né, do espaço, que é o Centro de Proteção Animal, a própria revitalização do canil municipal, os veículos que foram entregues para o canil e para o Departamento de Proteção Animal, que também vieram como vereador. Então, assim, eu consegui fazer coisas que, aos poucos, elas vão aparecendo, né? Mas, assim, em 4 anos, se eu tivesse ficado 4 anos, basicamente não teria se, assim... olhando, né, o visual, não teríamos visto nada. Porém, se a gente parar realmente para analisar tudo o que aconteceu nesses 4, agora 5 anos e meio, então muita coisa mudou, muita coisa. E aí, daqui para frente, agora os projetos são mais, porque as pessoas vêm com as ideias, só que é o que eu falo, a gente precisa da ideia, mas também precisa das pessoas, também tudo aumenta a demanda, né? Quando a gente para analisar custo, e aí às vezes as pessoas, eu pego isso muito, que eu vejo as pessoas falando nas redes sociais do dinheiro, os 200 mil, né? Quanto se falou dos 200 mil que a Liga do Bem recebeu, mas se as pessoas parassem para calcular, né? O mínimo, hoje a Liga do Bem está com 234 animais abrigados. Imagina o custo de tudo isso. É só calcular, gente. É muito simples. Quem tem 1, 2, né? Sabe bem o quanto gasta. Exatamente. Hoje eu levei dois cães meus pro pet shop, R$150, banho e tosa.
Então, assim, imagina isso para 200 e poucos animais. E a gente nem tá falando do luxo, a gente tá falando do básico, que é ração, granulado, né, um sachê para um que tá doente, medicamento, atendimento veterinário. Eu fiz uma campanha semana passada que foi o do Sonho do Bem. Nós conseguimos salvar uma gatinha que estava com câncer na orelha e ela foi salva, porém o custo só da cirurgia dela, R$ 7.500. Então, assim, imagina você pegar isso e transformar vezes muitos. Então, assim, é irreal que as pessoas não parem para calcular e não ajudem, mas critiquem, né? Porque é o que eu falei, eu além de resgatar, eu vou ajudar a limpar, eu ajudo a cuidar, eu levo na feirinha se precisar, eu vou resgatar, que é o que eu mais amo fazer, eu cuido na mamadeira se precisar e ponho dinheiro além de tudo, entendeu? E assim, e não reclamo. E não fico falando das outras pessoas, porque eu tô fazendo o meu papel. E porque eu não tenho tempo de ficar criticando o outro. Eu gostaria que o outro estivesse fazendo e não me criticando, né? Eu brinco às vezes com meu marido e falo assim, tem bastante gente cuidando da minha vida. Espero que estejam cuidando bem, porque eu não tô tendo tempo de fazer isso, entendeu? Então, assim, é a verdade. Porque quem critica não ajuda, né? Então, se eu falo sempre, isso é muito real. Nós temos 150 mil habitantes, né? E a gente estava falando lá de R$200 mil, que é muito dinheiro. Mas se cada pessoa da população doasse R$1 por mês, R$12 no ano, a causa animal, assim, pelo menos em relação a ONG e protetores, não passaria nenhuma necessidade. A conta estaria paga. Você falou que você adora fazer resgate, né? Você se lembra do seu primeiro resgate ou não? Quando que foi? Nossa, não lembro. Do meu primeiro resgate, não. Eu lembro de alguns resgates que marcam, né? Então, isso que eu falei assim, eu não vou perguntar para ela quantos ela já fez, eu acho que não tem como contabilizar. Mas tem aquele resgate que quando você tiver 90 anos, você vai lembrar dele? Tem. Eu me lembro de um cachorrinho ali, acho que no Jardim Peabiru, e quando eu passei ali eu acho que eu recebi uma foto, e quando eu passei na rua, ele estava no mesmo cantinho da foto e eu nem tinha ido no mesmo horário, ele estava lá paradinho. E quando eu toquei nele, ele emanava líquido, assim, o pelo todo, o corpo todo dele já não tinha pelo, ele era branquinho, né? Uhum. Mas era o couro. E eu lembro que eu coloquei um pano, o pano já grudou no corpo dele, porque eu não me lembro, assim, o que era. E foi uma situação triste, ele estava cheirando já ruim, né? Tudo. E foi um que eu fui buscar numa escola e todo mundo com medo, e quando a gente chegou, ele tinha um buraco gigante na cabeça, ele tinha muitos bichos já comendo toda a cabeça dele, né? A gente correu, enfiou no carro. Então, assim, aí as pessoas não param pra analisar, que você enfia no carro, ele tá cheirando a podre, é uma situação assim que você tem que ter estômago, você tem que ter, né, não ter medo de levar uma mordida, porque ele tá com dor, ele vai te morder, mas assim, não é essa a preocupação agora. Quando eu tava voltando de viagem também, e aí a gente viu o caminhão atropelar o cachorro que tava tentando atravessar a pista, e eu me lembro que meu marido parou no mesmo minuto, assim, e aí a gente foi pra tentar pegar, ele queria morder, porque ele quebrou a pata, então aí meu marido envolveu ele com uma jaqueta de couro que tinha no carro, assim, e trouxemos ele pra ser atendido. Então, assim, de cães que a gente tirou de buraco, com filhotes, muitos, né, e assim, são muitos os casos. O que mais me abala, assim, é quando eu falo assim, tem animal que a gente chega e ele tá no extremo. E ele conseguiu sobreviver até aquele momento, mas a hora que a gente resgata, que a gente leva para o hospital, que vai tentar alguma coisa, ele morre. Então, assim, no começo isso me entristecia muito, eu falava, puxa vida, ele aguentou até agora, e agora que a gente ia conseguir salvar, ele foi embora. E aí, às vezes, as pessoas falam, Érica, mas é porque agora ele sentiu que pelo menos ele não ia morrer sozinho, entende? Que pelo menos ele não ia morrer daquele jeito, ele sentiu paz e ele decidiu partir. Eu falo, então aí você passa a entender algumas coisas do que você tá vivendo, que você fala, puxa vida, realmente, né? Pelo menos ele não morreu sozinho, pelo menos não morreu de fome, não morreu de sede. Então, assim, algumas tentativas nem sempre vão dar o resultado. Essa gatinha mesmo que eu tô falando, que ficou em R$7.500, era de uma oficina, tava pedindo ajuda, e eu fui até lá para resgatar, não imaginava que estava naquela situação, mas a orelha dela estava totalmente podre, o buraco também já, e assim, a gente teve muita ajuda, né, de órgãos, mas era uma situação em que, vamos colocar assim, o município, ele não assume por conta dos custos, né? Eu assumo porque o que eu entendo, quando um animal quer viver, eu vou lutar até o fim por ele, não importa quanto vai custar, né? Porque eu falo, se o dinheiro salvasse todas as vidas,
né? Assim, eu tenho certeza que todo mundo ia correr atrás de dinheiro, porém nem sempre o dinheiro vai salvar. Então, assim, eu percebi que aquela gatinha em especial, ela queria muito viver. Ela era tão esforçada que eu falei, eu não vou desistir, entendeu? E graças a Deus, né, ela sobreviveu às 2 cirurgias, ela foi adotada. Ela tem um câncer? Tem. Talvez ele volte, ele, né, continue, mas nesse momento ela tá viva. Você... vou tentar perguntar para que a população entenda, para quem está ouvindo a gente, ouvindo e vendo, entenda a pergunta, e é claro que vão entender a sua resposta. Nós temos animais e animais. Tem animal com um comportamento mais de guerreiro, que quer viver, e tem animal que se entrega. Como é que é essa relação do dia a dia que você consegue perceber o comportamento do animal, seja um gato, um cachorro? Não sei se você entendeu o que eu quis colocar. Tem animal. Bom, os animais são como nós. Como, né? Nós, isso. Tem gente que tá lutando no hospital porque eu quero viver, e tem gente que se entrega. Isso, eu vou dar um exemplo de 2 animais. Um é a Olinda, que é essa gata que eu, né, falei, a gente buscou e deu certo. E um animal é um gatinho que a gente resgatou há pouco tempo atrás. Ele viveu 7 anos com as suas tutoras. Porém, a tutora mais velha foi internada num asilo e a filha precisou ser internada também. E esse gato já tinha 7 ou 8 anos com essa família e a gente precisou acolher. Ele entrou em depressão por não ter a família. Ele parou de comer, ele parou de beber, né? E assim, a gente vai notando isso. Porém, ele simplesmente falou, eu não como mais, e não comeu. E não bebeu água. Então, em 3, 4 dias, um animal, um gato, ele fica sem comer, sem beber, ele entra no que a gente chama de lipidose hepática. Então, assim, ele fica doente e ele morre. Ele escolheu passar por isso. Assim, claro que a gente percebeu, né, lutou, mas precisou internar, ele precisou de vários recursos para sobreviver. E dali em diante, o que ele precisava? De um lar. Porque se ele não ganhasse um lar, se ele fosse para o abrigo, ele morreria. Porque ele não queria viver aquela situação diferente, que a gente fala que o gato não se apega ao dono. É mentira, né? Porque o gato se apega assim. Do jeito dele, mas ele se apega. Sim, tem que ser do jeito dele. Mas o gato, ele sente falta do lugar, ele sente falta do tutor, é assim como o cachorro, né? E eu já vi vários casos de cães também que morrem logo após o tutor morrer. E é de tristeza. Ou seja, ele decide morrer, né? Ele não estava doente, várias coisas que acontecem. Então, assim, como nós, eles decidem a hora que eles também querem parar. Mas tem uns que não entendem isso, né? Tem uns que falam, não, eu tô aqui, eu quero viver. E você não entende a motivação, porque essa gatinha mesmo, ela era da rua. Qual a motivação que ela tinha para viver tanto, sendo que ela não tinha a melhor vida do mundo, né? Mas ela queria. E aí eu falo, e aí a gente vai lutar até o fim por esse animal que quer viver. Esses dias também a gente recolheu um cachorrinho que já estava idoso numa calçada, cego dos 2 olhos. Ele não estava cego, o olho dele atrofiou. Por conta, de repente, de alimentação inadequada uma vida toda, doença do carrapato, que são coisas que acontecem. E aí ele foi recolhido e seria a mesma situação. Ele foi acolhido, mas ou ele seria devolvido na rua, ou ele ficaria, né, num local que ele não teria nenhuma chance. Então a gente recolheu para dar a chance de vida, da qualidade, remédio para dor, porque eu falo, tá idoso, é igual a gente, tem tudo, tem dor, tem, né, as limitações. Daí eu levei na Unesp, fizemos alguns exames, ele só é idoso, ele só precisa, e aí a gente arrumou um lar temporário para que ele seja feliz. Essa é a tentativa que a gente tem de ir driblando todo o descaso, porque eu falo, a gente recolhe tem mais 10. Não dá para salvar todos, mas é uma escolha, infelizmente, que a gente acaba tendo que fazer todos os dias, né? Você falou, né? O meu marido parou o carro e a gente foi socorrer. Para quem é protetor animal, se não tiver o apoio da família, a situação fica difícil, né? Porque imagina seu marido te acompanhar em tudo. Ele é comerciante, né? Ele é. Ele tem a vida profissional dele. Sim, e ele se desdobra, então, para te acompanhar. Os resgates eu normalmente faço sozinha, mas eu falo que o meu dia a dia, se eu não tivesse meu marido para cooperar... Ele entende perfeitamente, né? Sim, tem que entender, né? São escolhas, eu falo que... Eu vejo assim que os maiores casos de protetoras que dá super certo é porque tem um marido ou uma esposa envolvidos que apoiam o que a pessoa está fazendo, né? Eu vejo que protetores que vivem sozinhos, eles têm muitas dificuldades, porque é financeiro, também, é claro que nem eu fico doente, meu marido me apoia, se ele ficar doente, eu tô ali. Então, assim, a gente tá apoiando um ao outro, mas quando a pessoa tá sozinha e de repente ela fica doente, quem ajuda, né? E é o que eu falo, o voluntariado, ele é
quase zero. Então, nessa hora a gente precisa ter respaldo, ter... Então, assim, a ONG hoje, ela sobrevive por quê? Porque tem voluntários, porque tem muitas pessoas que dedicam seu tempo, seu dinheiro, tudo deles para estar ali cuidando dos animais. E cada dia a gente tem uns saindo, outros entrando, mas é uma movimentação. Agora, quando você decide ter os seus animais na sua tutela, então aí você precisa ter alguém para te ajudar, né? O mínimo. Então, eu falo que meu marido, ele, como eu falo, como os outros maridos que apoiam, ele entende. Porque, assim, por mais que às vezes fica bravo, né? Fala assim, não vai pôr nenhum gato aqui dentro, né? Tal. Mas às vezes chega um caso e fala assim, olha isso aqui, puxa. Daí ele mesmo fala, você não vai lá resgatar? Eu falo, ai, vou, porque eu não aguento, né? Então a gente tem muito dessa parceria, porque senão não seria viável. Eu falo que eu também conheço muitas pessoas, tenho muitas amigas que falam, eu ajudo lá na rua, mas dentro da minha casa eu não posso levar, porque meu marido não aceita. Então, assim, eu consigo ser protetora da porta para fora, né? Porque nesse caso, ou o casamento acaba pelo desgaste da pessoa querer tanto ser o que ela quer e se segura, ou se limita, né, a fazer o que ela pode nas ruas. É impressão minha ou a cada 10, eu ia falar 10 protetores, né? Então vamos trazer pro lado feminino. Nós temos a cada 10 pessoas, 8 protetoras. 9. 9? Por que a mulher, ela tem mais esse engajamento? Você já parou para pensar? Eu acho que são poucos homens, né? O instinto de proteção, ele já é da mulher, exato, né? Que da mãe. Isso, que é o ser mãe, que é isso de cuidar, de zelar, já é da mulher. É óbvio que hoje em dia existem, se você for pegar redes sociais, quem são os que mais se destacam? Homens. Se você parar para analisar hoje os nomes, é assim, um nome forte, Luísa Mel, mas aí depois se você parar para analisar, além da Luísa Mel, muito forte, quem a gente conhece, então a gente vai para Felipe Beccari, Bruno Lima, Bruno Ganem, sei lá, são N nomes. Em São Paulo tem o Luiz, Reola. conhece o Luiz, o Luiz Protetor da Causa Animal, ele tem uma feirinha fantástica lá. Esse eu não conheço, tem o Esdras, então assim, são muitos homens, aí a gente para analisar, porque os homens... já que a gente acabou de falar que a maioria 9 protetoras para um homem, por que os homens se destacam? Porque as mulheres, elas não se ajudam. É porque elas não seguem as mulheres, é porque elas têm ciúme da outra mulher, é porque... então, se a gente parar, né? Assim, para analisar essa... Porque, aquele protetor lá, eu sigo porque ele é bonito, porque ele faz um trabalho, porque não sei o quê. Tem tudo isso aí. Porque ele vai lá, porque ele chuta a porta, porque ele... faz, ok, mas ele tem lá milhões de seguidores e aí a pessoa que realmente, porque se você parar também para analisar, a maior parte desses protetores, eles vão até o local, eles resgatam e depois quem cuida? Tá. Essa pessoa não enfiou 100 animais dentro da casa, 200 animais, ele levou para um abrigo. E quem tá cuidando do abrigo? A mulher. Então, é tudo isso que eu falo. Quem a gente quer venerar? Né? Quem a gente deseja realmente que esteja lá? Nós precisamos dessas pessoas com certeza, porque se não tiver quem resgate, né? Mas a gente também precisa valorizar quem cuida, né? Viu? Resumindo então, é a mulherada que trabalha. Exato. Quando aparece alguém, é homem. Mas é a mulherada que tá ali na linha de frente. Eles estão fazendo o papel deles, não dá para desmerecer o que é feito, mas assim, quem faz mais é quem tá atrás desse holofote. Eu falo que eu vou do começo ao fim, eu resgato, eu cuido, eu mantenho e eu dou ou eu adoto. Eu tenho o ciclo completo de um protetor. Nem todo protetor, né, tem todo esse ciclo. Às vezes é só o resgate, às vezes é só o cuidado, às vezes... então, assim, o ciclo completo são pouquíssimos protetores e isso tem que ser valorizado. Você falou, né, de protetora que não segue outra protetora e tem muito ciúme. Aqui em Botucatu tem disso. Como é que é a relação de vocês? Não é nem Botucatu, eu tô falando, se a gente for analisar, toda cidade tem os grupos, né? E os grupos não se dão. Então, por mais que estejam lutando pela mesma causa, pelo mesmo objetivo, existe tudo isso que eu tô falando. Aquele lá recebeu, eu não recebi. Aquele lá ganhou não sei o que, eu não ganhei. Então, assim, vira uma briguinha de ego, né? Que acaba, óbvio, sempre prejudicando o animal. Mas isso é em todos os lugares. Eu vejo... tem, então? Tem todas. São Manuel, Bofete. Por menor que seja a cidade, você fala, tem sempre a rivalidade, né? Infelizmente.
Eu falo que eu só vi todo mundo junto quando a gente teve lá aquela discussão sobre o rodeio, né? Que foi uma discussão grande que o Botucatu acabou movimentando. Foi, acho que é o único momento que eu vi todos os protetores unidos por um único objetivo. Saíram todos na mesma foto. Exatamente. Como as eleições, né? Assim, todo mundo se junta, divide e aí virou isso. Mas eu falo que eu tô fazendo o meu papel, né? Se o outro não tá feliz, se o outro não gostou, eu vou continuar fazendo o meu papel, porque eu falo que, como eu falei, eu tô numa correria tão grande de tentar driblar tudo o que eu tenho que fazer, dar conta do meu dia, que hoje eu me preocupo só com o que eu tenho que fazer, não com o mais, com o que eu não consigo, ou com... eu falo, todos os dias eu recebo pedido de ajuda, todos os dias. Então, as pessoas às vezes elas nem entendem. Que elas falam, muito obrigado por não responder. Aí às vezes eu vejo, eu falo, puxa vida, realmente faz 3 dias que essa pessoa mandou mensagem, só que é tanta mensagem que vai entrando que você não dá conta de responder. E às vezes você lê e mentalmente você acha que você respondeu. Daqui a pouco eu respondo essa pessoa. E aí passa, e aí você já leu, já era. Porque não, sei bem como você entende? Então assim, e aí as pessoas ficam bravas, né? Elas falam muito sobre, porque eu votei, que agora não voto mais. Fala, gente, não é de propósito, entende? Não li, não respondi porque eu não gosto de você. Não, é porque é muita demanda, é muita gente, é muita coisa. E eu acho engraçado porque, assim, a Érica virou a Érica da causa animal. Então, ninguém vê a Érica como a vereadora de várias causas. A Érica é só a vereadora da causa animal. E aí também não vê os outros vereadores como desta causa. E todos os vereadores, eles estão por todas as demandas. Então não adianta jogar tudo nas costas, né, da Érica, que a Érica não vai conseguir resolver. Então é sobre isso, a gente precisa dividir esse fardo, porque como eu falo, a ajuda ela vem muito pouca, mas o fardo ele é gigante. Então a gente vai tentando. Eu tô tentando, eu me vejo fazendo o meu melhor. É o que eu tenho, né, para oferecer hoje, e eu sei o meu esforço, eu sei do meu dia a dia, sei da minha correria. Então... Bom, 12:38. Vamos a um rápido break, a Érica vai tomar uma água e daqui a pouco a gente volta com mais radar aqui na Prever FM. 12:40, voltamos com o radar, música e conversa boa, todos os dias um bom bate-papo para você. Olha, se você está procurando peixes e frutos do mar, uma dica aqui em Botucatu, a Igo Peixaria. Lá você encontra peixes sempre fresquinhos, selecionados, com muito cuidado, prontos para fazer a diferença nas suas refeições. Além de saborosos, os peixes formam uma excelente fonte de proteína e ômega 3, levando mais saúde, mais qualidade para o dia a dia da sua família. E o melhor, na Igo Peixaria você encontra variedade, atendimento de confiança, aquele cuidado de quem realmente entende do assunto. Fica na Tenente São Francisco 386, Vila dos Lavradores. Agora você também pode fazer as suas encomendas pelo WhatsApp, anote aí, 99781-2200 ou 3361-6010. Passe na Igo Peixaria e descubra por que ela é referência quando o assunto é peixe fresco e frutos do mar, tá bom? Eu vou repetir o WhatsApp aqui, 99781-2200. Igo Peixaria, amor de família pelo seu pescado. Conversando hoje com a vereadora Érica da Liga do Bem. Como vereadora, você falou assim, eu também sou vereadora de outras causas, né? Quais são outras causas que consome aí como vereadora, Érica? Eu sou uma mulher, né? Então, óbvio que eu também sei as dificuldades que a mulher passa. Então, eu trabalho muito. A gente criou a Procuradoria da Mulher no Legislativo. A gente tem recebido demandas e, assim, são demandas pesadas, porque são mulheres que estão naquela linha do medo né, das ameaças que o marido tem passado. Então, assim, a gente tem uma rede de apoio muito grande em relação à mulher, né, de poder conversar com uma, com outra e aí encaminhando para que cada pessoa tenha um destino e possa ajudar. Então, eu falo que para pessoas, apesar de ter essas causas, então, assim, eu luto muito. Meu marido tem fibromialgia, então eu também luto muito por isso, de falar muito nesse assunto, de falar sobre isso, né? A mulher, a criança. Então, assim, é o que eu falo, a mulher, ela é aquele lado, o protetor, o de cuidar. Então, eu tô nesses setores. Não tô muito apegada no setor do transporte, sabe? Tô apegada no setor da saúde, porque eu
utilizo a nossa saúde pública, né? E então eu sempre tô vendo o que tá acontecendo, eu passo pelas coisas e assim, não diferente das outras pessoas, espero mesmo tanto, não passo na frente de ninguém, tô ali, né? Já passei vários perrengues e eu acho que é isso, é sobreviver e você observar um pouquinho de tudo, mas nem tudo eu vou dar conta. Principalmente porque as pessoas precisam entender que o vereador, ele não tá ali para resolver o problema, mesmo porque quem resolve realmente é o executivo, são os secretários, é a prefeitura. O vereador, ele consegue receber a demanda, mas ele vai cobrar aquilo, né? Ele não consegue realizar aquela benfeitoria. Ele pode gerar custo para os cofres públicos, né? E ele assim, mas tá ali só para fazer lei? E infelizmente o vereador, ele cria a lei que deve ser cumprida. Ele vai tentando organizar o que o município tem de dificuldade, mas ele não é a pessoa que põe a mão na massa, né? Não tem esse dever e na verdade, que nem eu falo, não é que não tenho dever, não vou lá e não vou fazer, né? Mas é que se eu não tenho autorização para fazer certas coisas, eu não posso. É a mesma coisa você falar, um animal tá dentro de uma casa e precisa entrar. Eu não tenho poder de polícia. Então, assim, se eu não tenho autorização, não vou entrar naquela residência, a não ser que o animal esteja correndo risco de vida imediato e aí eu tenho essa autorização. Mas tudo tem uma regra e a gente tem que seguir as regras, as pessoas precisam entender as regras, né? Ô, Érica, e o tão sonhado hospital público de animais? Então, o hospital também é assim, a gente já teve o valor que foi repassado, né, para que o hospital existisse, e isso é importante das pessoas entenderem, não é que ele não existe porque a gente não fez nada. É que hoje os hospitais, para que eles funcionem, eles precisam de uma OSC, de uma ONG, de algum... Que assuma alguém que assuma toda a administração desse setor. Então, já foram feitos 3 chamamentos públicos para que essas OSCs, ONGs venham para participar. E já houve até ganhadores desses chamamentos, porém, o que acontece é que quando um ganha, o outro entra com recurso. Vai recorrer. Derruba. Entende? Então, assim. Aí começa tudo de novo. Por ali, e vamos falar bem claro, ninguém tá preocupado com o animal, se vai ter hospital, se não vai ter hospital, se o Botucatu vai ser beneficiado ou não. Eles estão preocupados em um derrubar o outro. Essa é a verdade. Então, nós já tivemos 3 chamamentos, e um chamamento, ele demora para ser feito, ele demora para concluir, e aí, se chega no final, eles entram com recurso, derruba todo mundo. Aí começa tudo de novo, né? Então, assim, nisso, nós já perdemos aí quase um ano de todo esse processo e nada de hospital. Porque sem essa gestão, sem esse pessoal capacitado para fazer a administração, não tem como. Hoje em dia já é mais fácil, porque antigamente os deputados mandavam dinheiro para construir um hospital. Então demorava uma vida para construir, depois mais uma vida para atender. Hoje em dia não se constrói mais. Você vem com a administração, aluga um lugar, já põe em funcionamento. Então, se uma dessas empresas, né, ganhar essa licitação, em 2 meses a gente está tendo atendimento veterinário público gratuito. Mas, infelizmente, a gente vai parar aí no entrave dessa briguinha ou dessa... Por falar em local, a Selma tá perguntando pra gente aqui no nosso WhatsApp 3440-1009. Boa tarde, Júnior. Deixa eu perguntar para a Érica, já existe lugar para o abrigo? Qual que é o local do abrigo? O abrigo é ali no próprio canil municipal. Tem uma área ali, tem né? uma área na frente ali que ela usava de estacionamento, ela é bem grande, inclusive. Então, passando a pontezinha, né, que quem conhece ali o canil municipal, logo na entrada já se vê todo um tapume ali e tá sendo feito tudo ali, administrativo, aí vai ter gatinho, vai ter as baias do canil, vai ter o lugar para dar banho, vai ser bem legal, vai ser bem completo esse lugar. Tem pergunta de áudio aqui, deixa eu ver se é pro radar. Boa tarde, jovem, tudo bem? Uma dúvida, todos os centros oferecem a castração para animais recolhidos? Os protetores. Castração, Érica. É o Walter que perguntou para a gente aqui. Opa, deixa eu ligar teu microfone, desculpa. O município de Botucatu, ele tem castração gratuita, né? Então a pessoa precisa entrar em contato pelo WhatsApp da prefeitura da castração, manda mensagem, eles não atendem esse WhatsApp, manda mensagem, coloca, preciso castrar, tipo, meu gato, meu cachorro. Elas breve respondem e já agendam essa castração. Então o município de Botucatu, ele tem castração gratuita e as pessoas, elas podem contar com esse serviço e ele tem funcionado bem.
Tô tentando achar aqui de última hora o WhatsApp, né? enquanto você fala. Isso. E então, assim, e também existem o que a gente chama de castração com custo reduzido. Então, um exemplo, a ONG Liga do Bem, ela tem parceria. E quando eu falo parceria, não é porque a ONG tá ganhando alguma coisa. É porque o nosso desejo é que todos os animais sejam castrados. Então, às vezes, a pessoa não consegue ali pela gratuita, ela pode conseguir uma castração a baixo custo. Então, um exemplo, uma castração de gato hoje a baixo custo, R$120. Uma castração de cachorro de 200 a 280, 300 reais, depende do peso do cachorro. Então, assim, são valores que ainda são possíveis da maior parte das pessoas pagar quando tem poucos animais, né? E é uma oportunidade. Além disso, óbvio que existem clínicas que têm os seus preços diferenciados, que a pessoa já está acostumada. Mas nós temos hoje, sim, no município, essa castração gratuita. Aí o Júnior vai passar aí. O envio de mensagens aqui, Walter, anota aí, 981 77 15 81. Exatamente. Eu vou repetir, 981 77 15 81. Que animal que pode ser castrado? Os animais que podem ser castrados nessa castração gratuita são animais que não tenham mais de 7 anos de idade, né? Acho que até 8, parece que pode. Não pode ser o braquicefálico que fala, que tem o nariz curtinho, sabe? Bulldoguinho, Shih Tzu. De preferência não, porque eles precisam de anestesia inalatória, eles precisam de acompanhamento, eles precisam de algumas coisas que não acontecem na castração de mutirão ou na castração gratuita. E porque também eles precisam de exames mais específicos, né? De repente aí um ecocardiograma, não é o ideal, tá? A gente fala que tem animais que passam pela castração, assim, tem, né? Porque é necessário, mas se a pessoa pode passar por esses procedimentos antes da castração, melhor, mais garantido. Então, são animais que acabam não sendo castrados. Cachorro no cio, porque aí tem perigo de sangramento, mas às vezes também vai ter que ocorrer por conta, né, da superpopulação que a gente já tem. Então, alguns casos, mas são poucos, raríssimos os casos em que não pode ser feita a castração. Érica, quando que a causa animal entrou na sua vida? Nessa discussão do rodeio. Não, a causa animal entrou na minha vida. Quando você era criança, imagino. Sim, eu falo que a minha avó, nossa, ela se via doida comigo, porque eu aprontava de trazer, eu salvava rato, salvava cachorro. Gato, eu acho que eu comecei a gostar depois de adulta mesmo, né? Eu sempre tive um receio de gato, hoje até falo, não devia ter gostado, porque agora eu exagerei. Mas assim, eu sempre gostei muito e eu tive uma família que sempre teve animais. Então eu falo que já aprendi a amar, minha avó sempre falava muito assim pra gente dos cuidados, de não judiar. Eu falo que isso aí vem do berço mesmo, né? E assim, eu aprontava muitas de colocar. Eu lembro que uma vez eu coloquei meu irmão de cabeça para baixo, dentro do bueiro, para ele pegar um cachorro que tava lá dentro do bueiro. Segurei ele pelas pernas, abaixei ele pegou o cachorrinho, tiramos do bueiro, a gente percebeu que ele era cego. Na minha época, quando eu era criança, existia a carrocinha. Então, no dia que a carrocinha passava, eu saía com meu irmão recolhendo os animais, recolhendo e colocando em qualquer quintal, só para ele carrocinha não pegar. Só para ele não ser pego. E depois eu avisava uma vizinha que era adulta, falava: olha, eu coloquei tal cachorro naquele quintal, me ajuda, tal. E eu era pequena, então assim, já fazia isso. E é óbvio que daí eu falo, vem a vida, você tem que trabalhar, tem que fazer muitas coisas e você precisa tocar a vida. Então, em algum momento isso parou. Eu nunca deixei de ter animais, mas eu parei por um tempo, assim, e só que depois de um tempo, eu falo, você sai do emprego de 10 anos, daí você pega outro, fica mais 5 anos, aí quando você para, fala, sabe, não é nada disso que eu quero fazer. E como eu falei, eu tive o apoio do meu marido, porque quando ele percebeu que eu falei, olha, o que eu queria fazer é isso aqui, ele falou, então vai, entendeu? Então vai que eu vou te apoiar. E aí foi quando eu decidi que seria isso que eu faria da minha vida, resgate, cuidar, sabe, eu amo. Eu falei, é desgastante pegar uma ninhada de gatinho para tratar na mamadeira com um dia de vida. É super pesado, mas é tão gratificante. É tão gostoso, você sabe, tá ali todos os dias, alimentar, ver que eles sobreviveram porque você tava ali. Porque se não fosse por isso, eles teriam morrido. Então, assim, é tudo de uma forma tão grande que você fala, você vai estar cada dia um pouquinho, sabe, mais pertinho de Deus, é uma coisa assim que não dá para explicar, é muito gostoso. Você acha que já a pessoa ela já nasce com esse dom ou você pode adquirir
Por exemplo, a Érica nasceu, Deus falou assim, essa menina vai cuidar de animal. Como é que você trabalha essa questão? Não, eu acho que não nasce, não. Eu acho que... Porque eu conheço pessoas que quando era criança era terrível, assim, até de judiar de animal. De animal. Eu vivia brigando com bastante gente. Hoje é uma pessoa que ama, que protege, que cuida, né? Então eu acho que você desenvolve isso. O que eu percebo bastante é que, assim, muitas das protetoras, elas... um exemplo, eu tenho bariátrica. Eu conheço muitas protetoras que também fizeram bariátrica. Então eu falo que minha compulsão era comer, né? Tá. Assim como de muitas pessoas. E tô só dando um exemplo, né? Claro. Existem pessoas que depois que passam por uma cirurgia, uma bariátrica, então ela precisa rever... Se readequar. Se readequar, porque senão ela pode partir para bebida, para várias... Ela vai tentar compensar de outro jeito. Que ela vai compensar. E aí eu acho que algumas dessas pessoas compensaram isso amando, né? Mudando, arrumando algo para se apegar, para pensar diferente, para... eu vejo dessa forma, porque eu realmente, assim, conheço muito, até quando eu tô conversando, eu falo, você já fez bariátrica? Você já fez bariátrica? Aí a pessoa, já fiz. Fala, tipo, é uma quantidade muito grande. E pessoas que realmente entenderam que... eu falo que tem gente que fala assim, olha, eu não sei o que fazer, né? E eu conheço pessoas hoje no abrigo que falam assim, olha, eu venho hoje todos os dias aqui porque eu amo fazer isso aqui, porque os animais me salvaram. Então, tipo, eu tava numa depressão terrível, né? Eu tava ali que já nem sabia mais o que fazer e quando eu comecei a vir aqui, eles me salvaram. Então, hoje eu venho porque eu vou devolver isso para eles, entendeu? Então, a gente tem muitos voluntários hoje que são essas pessoas que iam desistir da vida, mas decidiram lutar porque eles estão ali e precisam da gente. E os animais, eu acredito muito em energia, os animais possuem uma energia que curam, né? Sim. Que curam mentalmente, espiritualmente, que podem nos ajudar. Aliás, vieram para a Terra, vieram com essa missão, né? Você acredita nisso? Acredito. Inclusive, ali no abrigo a gente tem uma regra. Se você não estiver bem, não entra. Né? Porque assim, ali já não é, eu falei, é um abrigo, né? Eles têm a limitação deles, eles apesar são de ter amor. Exatamente. Né? Assim, eles sentem, né? E assim, quanto eles podem devolver de energia pra gente que daquele dia que a gente não tá tão bem assim. Então assim, não tá bem, tenta não levar, né? Tenta não levar ali, porque eles não merecem mais sofrimento. Eles precisam de aura boa, de gente feliz. Então, que nem um exemplo de quinta-feira de passeio lá no abrigo. Então, junto um pessoal que tem um grupo ali, eles vão voluntariamente, 5:30 da tarde. Tem dia que os animais nem querem almoçar. Então, que eles sabem que é quinta-feira. Eles sabem que eles vão passear. Eles já ficam ligados, né? No reloginho deles, eles sabem, então, assim, né? eles amam esse dia, né? Então, a gente fica feliz. Quando chove, fala, puxa, hoje não tem passeio. Imagina, para eles deve ser uma eternidade a outra quinta-feira, né? Então, assim, por que não tem mais passeio, Érica? Porque não tem voluntário para todos os dias. Por que não tem mais feirinha? Porque não tem voluntário para todos os dias. Então, assim, a gente, tudo, eu falo, é uma logística muito grande, né? Uma ONG, pessoas que cuidam de animais, elas têm uma logística gigante, como uma empresa, né? Do que vai comer, de que hora vai comer, quem vai limpar, quem vai cuidar, quem vai dar banho, quem vai tratar, quem vai medicar. É tudo muito gigante o que acontece ali dentro, né? Se você está ouvindo essa entrevista e acha que já tem muito animal em casa, eu vou perguntar para a Érica, quantos animais você tem na sua casa? Quantos gatos e quantos cachorros? Não, não na minha casa, né? Hoje sou dona de 73 animais meus, né? Nossa. Então eu tenho hoje 3 casas onde eles estão distribuídos que eu cuido e são meus animais, que hoje são da minha tutela e que eu são cuido. São seus, né? Não resgatados, assim, você tá ali no LT, são seus. São meus, isso, que eu cuido, mantenho, né, da forma que eu consigo. E além do o abrigo, né, que apesar das pessoas falar, mas que assim, o abrigo hoje, onde existe a Liga do Bem, ali é tudo tudo particular, né? E ali são 200 e... Às vezes eu confundo, né? Porque sai entra 5, a gente se perde na conta. quase 240 animais. E eles são da ONG. E aí, só que aí, se a gente parar para analisar, a ONG, alguém criou, foi a Érica, né? A Érica da Liga do Bem criou a ONG Liga do Bem. Hoje eu tô afastada ali da diretoria, continuo, óbvio, sendo uma voluntária. Mas vamos colocar que amanhã todo mundo desista da Liga do Bem, nenhum voluntário mais aparece. De quem são todos esses animais? O espólio é seu.
é da Érica. Então, assim, quem tem que lutar até o fim para que tudo isso funcione, para que dê certo, para que as pessoas continuem indo até ali, é a Érica. Então, eu falo, eu na minha cabeça entendo que hoje eu tenho que lutar muito para que tudo aquilo ali funcione de uma forma que seja sustentável, que, né, se sustente, para que não dependa de doações ou tudo para o resto da vida. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um pessoal super capacitado para conseguir as coisas que a gente consegue, mas assim, porque eles têm uma vida, né? Aí um animal que nasce hoje tem 20 anos no mínimo de sobrevida. Então, assim, a gente tá trabalhando isso todo o tempo, mas a Érica, ela pensa além todo o tempo, né? Eu fico pensando como vai pagar a conta, como vai fazer aquilo. Então, assim, independente de quem eu sou, eu tô trabalhando por aquilo e tô fazendo de tudo para que aquilo ali dê certo, né? E gostaria que outras, assim como hoje tem a Arca, como você falou, né? A gente estava conversando, tem a Paula Zanin, e assim, também tô ajudando as meninas ali a transformarem a Arca em ONG, porque a gente sabe que precisa da documentação, que precisa estar tudo certinho. Se tiver mais gente que queira fazer isso da forma correta, também estou disponível, porque eu não quero ser a Érica a única que cuida, não, eu quero que isso seja dividido, e se tiver mais gente que queira fazer do jeito certo, que queira fazer bonitinho a legalização, tudo, eu tô ali, pode me procurar, eu posso ajudar. Eu falo que a gente, o que você falou, tem divisão? Tem, mas se quiser ter junção, também dá para ter, né? A gente não precisa ser inimigo, a gente só precisa que cada um conquiste, porque se todo mundo conquistar, a gente só tem um objetivo, que é cuidar dos animais, e aí vai dar certo e todo mundo vai ficar feliz. Ficaríamos horas aqui falando, chegamos ao final do Radar. Érica, obrigado pela sua presença, pelo bate-papo aqui. Eu agradeço, eu adoro, né? Óbvio, amo falar de animais, ficaria realmente horas falando, as pessoas não iam aguentar. Mas eu acho que todo mundo ia assim, viu? Todo mundo gosta. Mas eu agradeço, assim, imensamente pelo espaço, por poder falar um pouquinho do meu trabalho, de tudo que a gente faz, e sempre que quiser, a gente está disponível para falar aqui com o seu público. Obrigada. Obrigado, Érica. Bom. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.